Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre algo que é tão importante que você nem imagina. Nós vamos falar sobre a administração do tempo. Agora, observa um ponto importante acima de tudo. Deus deu o tempo em quantidade igual para todas as pessoas. Você não vai encontrar uma única pessoa que tem um dia com 26 horas ou um outro que tem um dia com 22 horas. Então, quantidade igual para todas as pessoas. O tempo foi distribuído ou foi desenvolvido em uma fração tão carinhosa, tão minuciosa, que ele foi dividido em fração de segundos. E que interessante a gente observar que o sábio Salomão, ele escrevendo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1, ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo, e há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, bom a gente entender a importância do tempo. Agora, nós vamos distribuir esse estudo em 4 pontos, em 4 faixas. O primeiro é a administração do tempo pessoal, o seu tempo. O segundo, o primeiro, o pessoal. O segundo, você vai ver sobre o tempo de Deus. O terceiro, você vai ver sobre o tempo santo. E o quarto, você vai ver sobre o tempo do fim. Então, esses são os pontos que nós vamos considerar. Por isso, você deve acompanhar todas as palestras na sequência. Vai lhe ajudar, tá certo? E, por sinal, eu devo até dizer que se você não está inscrito ainda em nosso canal, essa é uma grande oportunidade de se inscrever. Aproveita, dê um like, coloque o comentário seu também, vai ser precioso para a gente. Depois de tudo isso, você compartilhando, você está nos ajudando a ajudar aos demais. E, finalmente, acionando o sininho das notificações, na próxima semana, quando estivermos falando sobre o tempo de Deus, você vai ser avisado, e assim sucessivamente. Contamos com você. O tempo pessoal, geralmente as pessoas têm mais dificuldade para administrar, porque a pessoa tem que, ele mesmo, mandar em si a cumprir com suas responsabilidades. Esse é um ponto importante. Quando a pessoa trabalha em algum estabelecimento, o patrão, o chefe, o responsável vai coordenando e cobrando e a pessoa desenvolve. Mas às vezes quando é ele mesmo, aí se atropela. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Agora, observa um fator. Não esqueça desse pensamento. A pontualidade é a cortesia dos príncipes. Então, pontualidade é indispensável. A falta de tempo é uma justificativa de pessoas que estão encontrando dificuldade de administrar o tempo com sabedoria. A prioridade leva a encontrar tempo. Eu desconheço um casal de namorado ou um rapaz que disse assim para a noiva ou para a namorada: não vim te ver porque não tive tempo. Ele arranja tempo. Na pior das hipóteses, ele dá uma ligada, passa uma mensagem, faz o que for preciso, mas não é ao todo omisso no compromisso que tem com ela. Então, muitas pessoas precisam aprender a administrar o tempo. Inclusive, esse foi um dos motivos que me moveu mais a falar sobre esse assunto. Há muito tempo desperdiçado. Pessoas que ficam aí com pensamentos à solta, às vezes em rodinhas, em grupos, batendo papo, assim, coisas sem construção, sem objetivo. Outros dedicam muito tempo, entendeu, a filmes, novela, futebol e as redes sociais, e aí vão se perdendo. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar. Então, vamos tentar entender que precisamos dar prioridade às coisas. Agora, um grande erro é chegar atrasado. Tá certo? Por sinal, eu quando estava como pastor na cidade de Sousa, no distrito de Sousa, nós tínhamos uma viagem programada para as 3h30 da madrugada. Então,
o ônibus chegou à hora certa e todas as pessoas colocaram os seus pertences dentro, estava tudo programado para a viagem. Quando deu 3h30, um irmão chegou e falou: Pastor Pascoal, e agora? Eu falei: agora o quê? Ele falou: são 3h30. Eu falei: pois não, e aí, o que tem que haver? O senhor marcou que ia sair às 3h30. Eu falei: marquei? Marquei. Então vamos. Ele falou assim: mas tem 2 irmãs que não chegaram ainda. Eu falei: mas elas estão sabendo que ia sair às 3h30? Estão. Eu falei: então puxa o ônibus, pode ir embora. Vamos embora. Depois, quando chegamos no local, lá pelas 9, 10 horas, aí chegam as 2 bondosas donzelas. E pastor, o senhor nos deixou para trás, vai ter que pagar a nossa passagem. Eu falei: olha, vocês sabiam o horário da saída? Sabia, às 3h30. E não chegaram. Mas não tem mais. Se fosse o ônibus da rodoviária, eu não ia ficar esperando, não. Então, porque é especial, também tem um compromisso. Nunca mais chegaram atrasada. Então, fator importante, em homenagem a quem chegou na hora certa, não se espera aos retardatários. Tem pessoas que cometem um grande erro, que é homenagear os retardatários, sacrificando quem chegou na hora certa. Então, o horário foi 3h30. Se eu ficasse esperando pelas 2 senhoras, as nossas 2 irmãs, eu estaria, como diz, desonrando aqueles que chegaram a tempo. Então, sempre planeja o horário, bate em cima, focaliza e cumpra com o horário. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de considerar. Não esqueça de uma coisa: quando o ônibus da rodoviária está marcado para as 19 horas, você tem que chegar na rodoviária antes das 19 e não às 19. Às 19 você já tem que estar dentro do ônibus com toda a sua bagagem. O motorista nesse horário está saindo com o ônibus. Então esse é o ponto. Então, chegar atrasado é um grande erro. E se fôssemos encontrar aí, teríamos muita razão para a gente conversar sobre esse assunto. Agora tem um grande escândalo. O grande escândalo, que coisa, isso acontece muitas vezes no meio dos evangélicos, especialmente o povo do advento às vezes comete esse errozinho, viu? Então pensa um pouquinho. Tem um horário, tem uma reunião marcada para as 15h30 e eles então divulgam a reunião como se fosse às 15 e diz que esses 30 minutos de tolerância eles chamam de horário de adventista. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Tá certo? Por quê? Estão desonrando os que chegaram a tempo para homenagear os retardatários. Então, esse não dá, não. Vamos aprender. Não esqueça, o céu é um lugar de ordem e de decência. Por isso, precisamos de nos educar nessa terra para viver na eternidade. Agora, antes do culto, não esqueça disso aqui. Devemos chegar a tempo. É a mesma coisa que o ônibus da rodoviária. Ou é menos importante? É menos importante? Considera comigo. Tá certo? Há nesse termo, entendeu? Observa o que nós vamos ler aqui nesse momento. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Isso está em um livro chamado Parábolas de Jesus, escrito por Ellen White, na página 342. Deus vai requerer do tempo, do nosso tempo, mais critério, mais exigência do que os outros talentos, do que os outros dons. Deu para observar? Então, muito sério. Então, deu para a gente ver. Agora, verifique o seguinte, esse outro pensamento também do mesmo livro. O valor do tempo supera toda a computação. Cristo considera precioso
todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar com prazeres, egoísta, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nós devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora é que nós devemos preparar para o juízo investigativo. Está no livro Parábolas de Jesus, página 342. Agora, pensa no seguinte. Muitas pessoas, quando pensam no juízo investigativo, eles ficam assustados, ficam temerosos. E nós temos que entender uma coisa: se estivermos preparados, não tem motivos para termos medo. Podemos ficar tranquilos e felizes. Esse é um ponto que não podemos deixar de considerar. Agora, verifique, Efésios capítulo 5, verso 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a Bíblia é muito simples e objetiva. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, pense um pouquinho no seguinte: somos advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Porém, não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de que podemos remir o nosso tempo consiste em utilizá-lo da melhor maneira o que nos resta, tornando-nos co-obreiros de Deus em seu grande plano da redenção. Verifiquem, está também no livro Parábolas de Jesus, página 342. Então, deu para sentir? A Bíblia Sagrada diz: remir o tempo que os dias são. Aqui mostra, não tem como você voltar atrás. Então você deve aproveitar com sabedoria cada momento. Você deve aproveitar cada instante, se colocando à disposição do trabalho de Deus. Nem com pensamentos que não sejam edificantes, que não sejam pensamentos que lhe aproximam de Deus. É pecado desperdiçar nosso tempo. É pecado desperdiçar nossos pensamentos. Portanto, todo momento que dedicarmos ao egoísmo, só se cada momento fosse devidamente avaliado e empregado de modo adequado, teríamos tempo para tudo o que necessitamos fazer para nós ou para os outros. Esse pensamento está no livro, está em Tiago, capítulo 1, verso 5, e encontrado também no Ciências do Bom Viver, página 208. Verifica o seguinte: não tenho tempo para desperdiçar, não tenho tempo para perder. Isso significa dizer que se nós usarmos com sabedoria, vamos ter condições de desenvolver todas as nossas responsabilidades pessoais e ainda vamos ter tempo disponível para ajudar ao nosso semelhante. E ainda temos tempo suficiente para usarmos na causa do Senhor, ajudando outras pessoas a conhecerem e a se prepararem para a eternidade. Agora, não esqueça de uma coisa: espero que esta boa lição seja útil. Vamos administrar com sabedoria, vamos pedir a Deus. Ele está desejoso e disposto a nos ajudar. Ele quer que sejamos pessoas idôneas, responsáveis, dignas de respeito em nossos compromissos. Vamos ser uma bênção para os outros, usando com sabedoria o nosso tempo. Deus seja louvado.
que Deus lhe perdoe se você usou no passado de forma errada, mas que você peça a Ele força para daqui para frente usar com sabedoria, com disposição, com alegria para fazer o melhor, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, sendo uma bênção para você mesmo e para os demais. Que Deus conceda a você esse prazer, essa alegria. Eu quero continuar sendo fiel e responsável em meus compromissos em termos de administração de tempo, para que eu tenha tempo com sabedoria e disposição para os meus compromissos e ser uma bênção para os outros, de forma que Deus seja glorificado. Que Deus lhe abençoe, que seja esse também o desejo do seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até na próxima semana, quando nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.